Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aqui estamos mais uma vez para juntos orarmos, glorificarmos o nosso Pai Celestial, o nosso Deus maravilhoso, que é tremendo, que nos abençoa, que cuida das nossas vidas, que se importa comigo, com você e que age em nosso favor. O nosso Deus age em nosso favor. Que maravilha saber disso, não? Isso nos dá tranquilidade, saber que Deus cuida das nossas vidas e age em nosso favor, para nos abençoar, para nos guardar, para nos dar segurança. Ele é o Senhor que supre as nossas necessidades, que enche o nosso coração de paz, independente de qualquer luta ou problema pelos quais estamos passando, nós podemos ter paz com Deus. Quando Paulo diz assim, alegrai-vos no Senhor, temos motivo de nos alegrar no Senhor? Temos sim, porque sabemos que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, nos criou, nos formou, nos salvou, nos abençoa. A nossa bênção está em Suas mãos, a nossa vitória está em Suas mãos. Nós descansamos no Senhor, porque sabemos que Ele sempre está cuidando das nossas vidas. Nosso Paizinho querido, nosso Deus amado. O nosso Deus é Pai e o nosso Pai é Deus, Deus único, verdadeiro, Senhor de todas as coisas. A esse Deus nós glorificamos, a esse Pai nós amamos, a este Senhor nós servimos. Glorificado seja o seu santo nome. Como todos devem estar sabendo, o que está acontecendo no Oriente Médio, ali envolvendo Israel, uma guerra está acontecendo. Aliás, Israel sempre esteve em guerra e, por que não dizer também, os Estados Unidos sempre esteve em guerra. Nós oramos a Deus por esse país, oramos a Deus por Israel, oramos a Deus pelas nações e, claro, bom seria que se todos nós pudéssemos viver em paz, seria uma maravilha. Mas desde que existe a humanidade, há um confronto entre povos, entre tribos, entre pessoas, e esse mundo dos homens é muito complicado. Mas nós, cidadãos dos céus, a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é até a eternidade com Deus. Sabemos que estamos nesse mundo de passagem. Nós não vamos ficar para sempre aqui. E se nós não partirmos para a eternidade, é porque o Senhor vem muito breve. E se o Senhor não vem muito breve, nós partimos para a eternidade. De alguma maneira, o nosso destino é Deus. A Bíblia diz que depois que nós partirmos para a eternidade, o nosso espírito volta-se para Deus que nos deu. Nós somos corpo, alma e espírito. Uma vez passada, estamos falando sobre isso, que tem pessoas que creem que a alma e o espírito são a mesma coisa. Não, não são a mesma coisa. A alma, o psique, é onde reside todas as nossas emoções, e o espírito sou eu, é a pessoa, o Jorge, o Antônio, o Pedro, a Maria, a Joana, o espírito da pessoa que Deus criou, que Deus coloca no momento da concepção já. Ele coloca o espírito, há uma pessoa ali quando está sendo formada já. Lembra que o salmista disse que ainda informe estava sendo formado, o Senhor o conhecia, o Senhor sabia de todas as coisas. Porque o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe o que nós vamos dizer, ou fazer, ou sentir daqui a vários anos para frente. Ele é onisciente. Louvado seja o seu santo nome. Nós somos corpo, alma e espírito. Depois que partimos para a eternidade, a alma expirou, o corpo desaparece, mas um dia nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. A Bíblia diz que, alguém perguntou certa vez, pastor, e quem foi cremado? A palavra diz que a água e o fogo, mostra isso aí, devolverão os seus mortos. Ou seja, no dia da ressurreição dos mortos, todos que já morreram vão ressuscitar.
É por isso que o Senhor disse que nós não precederemos os que dormem, porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, quando o Senhor voltar, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. E nós seremos como que transladados e nós teremos um corpo semelhante ao do Senhor. Quem morreu com Cristo, quem morreu em Jesus, vai ressuscitar para a eternidade com Deus. E quem morreu sem Jesus e rejeitou a mensagem de salvação da cruz do Calvário, onde Jesus morreu pelos nossos pecados, rejeitando assim um sacrifício de Jesus e não confessando nem reconhecendo Ele como Senhor, Deus e Salvador, vai ressuscitar para a condenação eterna. É o que a Bíblia mostra. Categoricamente, não tem para onde correr. É a palavra de Deus. Uma vez eu estava evangelizando uma pessoa e eu dei a oportunidade para ela falar a sua doutrina que ela tinha, e ela começou a falar das suas doutrinas, das mensagens da sua religião que ela abraçou. E depois que ela falou, eu disse: olha, você falou na Bíblia em muitos textos torcidos, então nós vamos mostrar os textos bíblicos aqui, os contextos, e mostrar Jesus Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, e quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus. Só Jesus salva. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o caminho para os céus se chama Jesus. O passaporte para a vida eterna se chama Jesus. Aquele que pagou o preço é o autor da minha e da sua salvação. É Jesus. Em Jesus, nós somos novas criaturas. Em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. É o milagre da salvação. Se, pois, com o coração crê, com a boca se confessa que Jesus Cristo é o Senhor, a pessoa passa a ter uma vida eterna com Deus. A Bíblia não diz que vai ser salvo, a Bíblia diz que é salvo. É a palavra de Deus que nos garante. Se a pessoa não crê, eu comecei a falar sobre a Bíblia, sobre a doutrina da salvação, o plano de salvação de Deus e tudo, e a pessoa disse: esse livro aí é escrito por muitas pessoas e tudo. Então eu digo: olha, a minha fé está baseada aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Ninguém pode ir contra esta palavra. Mesmo que não aceite, mesmo que não creia, mesmo que rejeite, não importa, essa palavra é real e ela se cumpre ponto por ponto, vírgula por vírgula. Passam-se os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Já intentaram destruir essa palavra, mas não se consegue, porque ela é a palavra de Deus. E graças a Deus ela chegou até nós, está conosco, e nós temos o prazer, o privilégio de lê-la, de estudá-la, de compreendê-la pelo Espírito Santo de Deus, de aceitar e crer de todo o nosso coração. Às vezes as pessoas creem no que ouvem os outros falarem, no que os outros falam, mas não creem no que a Bíblia diz. É mais fácil acreditar no que uma pessoa diz, que não tem compromisso nenhum com Deus e fala as suas tonterias, as suas loucuras, e muita gente vai atrás, sem prova, sem nada. E a palavra de Deus real tem se cumprido ponto por ponto. Ninguém pode ir contra essa palavra, porque ela é a palavra de Deus. E o Senhor cuida para que ela se cumpra, porque a palavra de Deus é real, é poderosa. Ela transforma qualquer pessoa ao ler, ao querer conhecer a verdade. Os tesouros escondidos de Deus aqui nesse livro santo são maravilhosos, e aquele que lê esta palavra com interesse de conhecer a verdade, vai conhecer. E a própria palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? É Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Os dois, os três em um só. E nós somos alma, corpo e espírito. Quando nós morremos, a alma expirou, o corpo vai para a sepultura e um dia ressuscitará, ou para o bem ou para o mal, ou para a eternidade com Deus ou para a eternidade longe de Deus. E quando nós muitas vezes ouvimos dizer assim:
Não, mas alma e espírito é uma coisa só. Eu digo, não é. O animal, por exemplo, o animal irracional, ele tem corpo e tem alma. Ou seja, tem vida, tem sentimentos, mas não tem espírito. O animal expira, acabou. Acabou a história do animal. Mas o ser humano, quando expira, quando morre, a Bíblia diz que o seu espírito volta para o Senhor e vai enfrentar um julgamento diante do Senhor. E a Bíblia diz que nós daremos conta de toda a palavra que saiu da nossa boca, toda atitude nossa, nós prestaremos contas ao Senhor, todos nós seremos julgados. Aquele que está em Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz a palavra. Nós passamos da morte para a vida já. Glórias ao nome do Senhor, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Mas aqueles que morrerem sem o Senhor Jesus, aí vai enfrentar uma eternidade muito severa. E onde você passará a eternidade? Onde nós vamos passar a eternidade? Nós cremos que vamos passar com Deus para sempre, porque a Bíblia Sagrada nos garante isso. Tem pessoas que inventam muita coisa sobre a eternidade, pessoas que criam doutrinas totalmente fora da palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque elas contêm o poder de Deus, a ação de Deus, a operação de Deus, e Deus fala através das Escrituras da Bíblia Sagrada. À medida que nós lemos, a nossa fé aumenta, a nossa confiança nesse Deus maravilhoso aumenta, e o Senhor tem cuidado das nossas vidas como tem cuidado do seu povo. Há um texto na Sagrada Escritura, Salmo 122, que diz sobre Jerusalém: lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros. Orai pela paz de Jerusalém. Nós oramos por Israel. Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém está em Israel, pertence a Israel. E muita gente tem dificuldade de dizer que é a capital de Israel, mas a realidade é essa. A gente lê a Bíblia Sagrada e vê que Jerusalém pertence a Israel e era onde é chamada a cidade do grande rei, a cidade de Davi. Nós vemos isso. E pede para que nós oremos por Jerusalém. Orando por Jerusalém, pela paz de Jerusalém, oramos pela paz de Israel. A Bíblia nos manda orar pela paz de Israel. E nós oramos. Agora, para se garantir essa paz, muitas vezes, é preciso se armar. Imagina uma cidade, um país como os Estados Unidos, que é alvo de muitos países para destruir esse país. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela tinha uma política muito anti-americana e eu disse, olha, os Estados Unidos foi levantado por Deus. Só o Senhor que pode detê-lo e destruí-lo, e Deus não tem esse interesse. Deus levantou esta nação começou debaixo de oração. Essa nação evangelizou o mundo. Essa nação abençoa o mundo. Essa nação cuida de Israel. E a palavra de Deus fala que aquele que abençoar Israel será abençoado, e aquele que amaldiçoar Israel seria amaldiçoado. É um pacto que Deus fez com Abraão. Muita gente não considera isso, pensa que isso é brincadeira. Deus fez um pacto com Abraão. Já pensou o próprio Deus fazendo um pacto, uma promessa para alguém? Ilha de Recife, de carro, sempre viajávamos de avião e dessa vez nós fomos de carro, numa Belina, na época, um carro confortável na época, né? Hoje não, é um carro ultrapassado, já não se fabrica mais nem nada. E ali voltando para Brasília, onde éramos pastor, depois de gozarmos as férias com a família em Recife, na cidade onde nascemos e onde meu pai morava. E nós sofremos um acidente. Um caminhão nos jogou fora da pista e eu tive, em suma, 40 minutos mais ou menos desacordado. Minha esposa sofreu no acidente, meus filhos sofreram porque era um acidente para a morte, o carro ficou um bagaço e todos nós éramos cinco, eu, minha esposa e 3 filhos, e nós escapamos todos com vida. Glorificado seja o nome do Senhor.
E o Senhor nos guardou e o Senhor nos livrou daquele grande acidente. Que maravilha que o Senhor esteve conosco e nos protegeu. O Senhor nos protege, o Senhor cuida de nós. Se tivéssemos partido ali, todos nós iríamos para a eternidade com Deus, é verdade, não é? Mas havia um interesse de Deus de cuidar das nossas vidas. E eu me lembro que quando eu fiquei desacordado, eu tive uma visão. Eu vi como 4 pessoas, eram 4 homens, varões, altos, cabelos longos, e uma pessoa estava de frente para esses 4. Eu não vi o rosto deles, não via. E um que estava, eu entendia que estava num comando, disse: não é hora de levá-los, há muito o que fazer. Há muito o que fazer. E ali acordei sobre os embalos, já estavam me levando para o hospital, minha esposa para o hospital, meus filhos para a casa de alguém que as pessoas socorreram. Foi uma coisa impressionante, não sumiu um documento, não sumiu nada de nós. O carro foi rebocado, levado para a cidadezinha perto de Paracatu e chegando quase em Brasília, algumas dezenas ou centenas de quilômetros de Brasília. Era uma tarde. E eu me lembro que não sumiu nada, Deus cuidou de tudo no mínimo detalhe. E o interessante, o que estava acontecendo era uma coisa que foi uma investida maligna. E eu vou dizer por que foi uma investida maligna. Porque às vezes a gente, tudo diz que foi o diabo, tudo que foi o diabo. Eu não sou desse que põe a culpa toda no diabo, porque o ser humano é culpado de muitas coisas e quer se livrar da culpa, faz como Eva fez, né? Foi a serpente. Foi para Adão, Deus, e Adão disse a Deus, foi Eva. Então, ninguém assume a culpa, quer colocar a culpa sempre no diabo. E muitas vezes nós somos responsáveis por muitas coisas erradas, não é? Mas realmente ali foi uma investida maligna. E eu tive essa visão. Eram 5 pessoas e uma estava no comando e disse assim: não é hora de levá-los. Há muito por fazer. E fomos cuidado de tudo, nos mínimos detalhes. O costurar a minha perna, costurar a perna da minha esposa, o cuidar dos meus filhos, em tudo o Senhor cuidou. Glórias a Deus por isso. E eu me lembro que nós ouvimos alguém dizer assim: o carro virou um bagaço, ninguém escapou quem via o carro, mas nós escapamos porque o Senhor cuidou de nós. Foram anjos que cuidaram das nossas vidas. Deus enviou anjos para cuidar das nossas vidas. E por que eu digo que foi uma investida maligna? A minha sogra morava em São Paulo na época e ela estava num culto na sua igreja, e uma igreja pentecostal, uma igreja que crê nos dons espirituais, e ali uma mulher se manifestou endemoniada e partiu para cima da minha sogra e começou a agredi-la. Foi quando o pastor com alguns irmãos da igreja seguraram aquela mulher endemoniada e foram orar por ela. E ela dizia: eu quero matar ela, porque ela ora pela sua família. Ela ora todo dia pela sua família, porque minha sogra ora por nós todos os dias. Nossa família, oramos uns pelos outros. E o Senhor nos deu proteção naquele momento. E queria destruir a minha sogra porque ela orava por nós. E um diácono nosso, que tornou-se pastor depois e já está na eternidade, partiu para o Senhor já, irmão Arlindo, ele teve de noite, a noite anterior a esse acidente, em Brasília, e a gente estava na estrada quando ele teve esse sonho. E ele sonhou um acidente grave, e eu saindo do carro, e nossa família toda ensanguentada, o carro todo ensanguentado. E aí ele ligou para alguns líderes da igreja e disse assim: vamos orar pelo nosso pastor, porque eu tive esse sonho e isso é uma investida maligna. Então tudo corroborou para que a gente entendesse que foi uma investida maligna. Não é? O inimigo usou um caminhão, uma pessoa que estava manejando o caminhão,
dirigindo e direcionou contra o nosso carro, nos tirou da pista e ali quase caía no despenhadeiro o carro, mas ninguém morreu. Ninguém morreu. Para os irmãos terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, o capô da Belinda que abre assim para cima, ele entrou no para-brisa e raspou a minha cabeça. Ainda hoje eu tenho ondulações da pancada na minha cabeça, na parte de cima da minha cabeça. Tem riscos marcados que se sente quando põe a mão na cabeça. E ninguém morreu. Os anjos do Senhor cuidaram das nossas vidas, escapamos da morte ali, porque não chegou a hora de partir para o Senhor. E o Senhor cuidou de nós. Os anjos de Deus cuidaram das nossas vidas. E ali, como eu estava dizendo, o irmão Arlindo orando com os irmãos para que Deus nos guardasse, nos protegesse. E também nessa igreja da minha sogra, as pessoas oraram. E interessante que houve outro pastor também que deu um testemunho que estava andando pelas ruas de Brasília, pelo comércio, e Deus moveu ele para orar por nós, de uma visão que ele teve na rua, e procurou ligar para nós, deixou mensagem no telefone e tudo, a gente estava em viagem, e orou pelas nossas vidas para Deus nos livrar. Aí nós vemos que Deus cuida de nós não só por essa experiência pessoal, porque a nossa experiência pessoal é vivida por cada um de nós, e nós glorificamos a Deus por essas experiências, mas independente do que aconteça conosco, nós cremos na palavra quando diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Então o Senhor nos livra. O Senhor, quando quer nos livrar, o Senhor nos livra. Quando o Senhor quer nos poupar, nos poupa. O Senhor, quando quer nos preservar, Ele preserva. Operando o Senhor, quem impedirá? O Senhor que cuida das nossas vidas. E nós temos experiências, não só essa, mas muitas experiências de livramento de morte pelas quais nós passamos, ameaças e tudo, e Deus nos livrou de muitos acidentes, de muitas coisas, e eu tenho acostumado sempre a orar, agradecendo a Deus pelos livramentos que nós não tomamos conhecimento, mas sabemos que o Senhor nos livrou. Porque o inimigo luta contra o seu povo, o inimigo luta contra o povo de Deus, o inimigo luta contra a igreja do Senhor. Mas a Bíblia diz que o diabo não pode nos tocar. Está escrito na palavra. O diabo não pode nos tocar porque nós somos propriedades de Deus. O Senhor venceu o inimigo, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o diabo, o Senhor venceu o inferno por nós. Quando Jesus disse ali, tudo está consumado, e quando Jesus ressuscitou, oh maravilha, nós cremos nisso. Tudo foi consumado. Jesus pagou o preço alto da nossa redenção. Isaías 53, leia Isaías 53, texto maravilhoso. Muitos anos de Jesus ter vindo ao mundo, Isaías teve a visão do servo sofredor, teve a visão do sacrifício de Jesus. Eu gosto muito quando eu vejo o texto que diz assim, o castigo que nos traz a paz e estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! O Senhor é a nossa saúde, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa bênção, o Senhor é o nosso livramento. Exaltado seja o nome do Senhor. Nós temos uma irmã Tina, que sempre assiste a nossa mensagem, que mora aqui em Houston também. Ela contou o testemunho de um livramento do filho dela, que houve um acidente tremendo. Outro livramento também que teve em Califórnia, quando algumas pessoas na rua o agrediu e quase o mata de tanta pancada que deram. Eram marginais e o Senhor poupou pela segunda vez o seu filho. Quantos testemunhos nós temos de irmãos que nós conhecemos que o Senhor livrou? Quantos testemunhos nós temos de pessoas que foram livradas por Deus? O Senhor nos livra. Como o Senhor prometeu livrar Israel. Israel é chamada menina dos olhos de Deus. Queira você ou não, Israel é a menina dos olhos, é povo de Deus. As promessas de Deus estão sobre Israel, as promessas de Deus estão sobre a igreja. É por isso que o povo de Deus é tão odiado, é por isso que a igreja muitas vezes é tão odiada. O que é que Jesus disse? Vocês serão odiados por causa do meu nome, do nome de Jesus.
Sabe o que é que impede o diabo dominar esta terra? Sabe o que é que impede o diabo dominar a nossa casa, dominar a nossa família, dominar os nossos filhos, dominar as nossas vidas? É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus, aleluia, glórias ao Senhor. É o Senhor que impede o diabo de fazer algum mal contra nós. Partindo, todos nós vamos partir para a eternidade. Eu perdi um filho, perdi um pai, perdi um irmão mais velho, perdi um sobrinho. Nós perdemos parentes queridos porque o nosso destino é a eternidade. E para estar na eternidade com Deus, um dia nós vamos ter que partir. Vamos ter que partir deste mundo. Oramos para que Jesus venha logo, Maranata. Querer que Jesus volte logo não é pecado. Ó Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Nós queremos estar com o Senhor. Uma coisa que eu achei interessante quando eu estava orando pelo meu pai e conversando com ele nos últimos momentos antes dele partir para a eternidade, ele demonstrava muita felicidade. Como é que uma pessoa pode estar feliz por estar partindo na eternidade? É certo que ele já tinha 87 anos. Mas ele disse, meu filho, eu já cumpri toda a minha vida, eu estou indo ao encontro do meu Senhor. Eu estou indo ao encontro de Jesus. Tem coisa mais maravilhosa do que essa. É como Paulo disse, o morrer é lucro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tem crentes que têm medo de morrer. Claro que ninguém quer morrer. É claro que nós queremos viver uma vida com saúde, uma vida tranquila, uma vida abençoada, uma vida feliz, e não queremos morrer. O homem não foi feito para morrer, a morte veio como consequência do pecado. Mas a vida eterna veio em Jesus para nós. Então nós sabemos que a morte não é o final. A morte não é o final. Há uma eternidade à frente para se viver durante trilhões e trilhões e infinitos anos com o Senhor. Lá nós vamos estar no Kairos de Deus, no tempo de Deus, não é mais no Cronos, o nosso dia a dia, as nossas 24 horas por dia, os nossos 365 dias por ano. Não vamos precisar mais de dia, de noite. Aliás, lá não vai haver noite, vai ser sempre dia. Não vai ter separação de dia e de noite, porque a estrela da manhã, que é chamado Rei Jesus, é quem ilumina aquela cidade que está sendo preparada para nós. E isso é uma realidade. Você vai morar nesta cidade, se você não tem essa convicção, renda-se ao Senhor, volte-se para Jesus, porque as portas estão, o Senhor está às portas, aleluia, está vindo para a sua igreja, para o seu povo. O arrebatamento está mais perto do que muita gente imagina. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não sabemos. Tudo tem acontecido para nós entendermos que a nossa redenção se aproxima, o nosso dia final na terra se aproxima, com esse corpo mutável, que esse corpo um dia vai perecer, mas um dia nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, está escrito na palavra de Deus. E é uma multidão que não se pode contar, exaltado seja o nome do Senhor. Quantos creem nisso, glorificam a Deus pela certeza que nós temos que o morrer é lucro. O apóstolo disse, onde está, ó morte, o teu poder? Jesus venceu a morte por nós. Eu digo sempre que o cristão ele não morre, ele passa para a eternidade. Aleluia! Ao fecharmos os olhos aqui, nós abriremos na presença de Deus para todo sempre, onde estaremos com o Senhor, com o nosso Pai, com o Senhor da glória, ao vivo e a cores, como disse certo colega, ao vivo e a cores, com o Senhor. Que maravilha! Maravilha saber disto. Os nossos filhos voarão para lá, nós voaremos para lá. É uma expressão só, voaremos, nós passaremos para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto isso, nós vamos estar aqui orando pela paz da nossa cidade, como a Bíblia recomenda, orando pela paz de Jerusalém, e não temer o que pode nos fazer o homem, porque o nosso amanhã está nas mãos de Deus. O nosso amanhã está nas mãos do Senhor.
vamos estar para sempre na eternidade. Tem gente que não quer sair daqui da terra, né? Quer prosperidade aqui e está feliz com a sua prosperidade e não pensa na eternidade. E dizem ainda que só pensam na eternidade quem tem necessidade de alguma coisa material. Eu digo sempre como meu pai dizia, eu não tenho tudo o que quero, mas eu amo tudo o que tenho. Tudo que o Senhor nos deu, eu aprendi a amar. A casa, o carro, novo ou velho, o emprego que temos, a família que temos, nós aprendemos a glorificar ao Senhor. E vamos glorificar muito mais quando estivermos lá do outro lado da vida. E esse dia está chegando para todos nós. E vai chegar. O Senhor está às portas. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus, está escrito. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor. Enquanto isso, oremos pela paz de Jerusalém. Enquanto isso, oremos por esse país chamado Estados Unidos da América. Deus levantou esse país e Deus tem preservado esse país. Muita gente no mundo odeia esse país por inveja, por muita coisa. E nós sabemos que Deus levantou este país, Deus levantou Israel, Deus levantou o Brasil para ser celeiro do mundo. Louvado seja o nome do Senhor pelo nosso país chamado Brasil, que está sendo dominado por gente perversa e má, mas o Senhor vai libertar o nosso país dessas pessoas, como eu creio que Deus vai libertar o país Irã, que está sendo dominado por pessoas que têm escravizado. É sempre assim, a minoria tentando escravizar a maioria. Mas Deus está operando e vai operar grande libertação em muitos países. Porque nenhuma ditadura, nenhum regime autoritário dura para sempre. Os impérios que tentaram governar outras nações, sempre Deus tratou. E vai tratar sempre, porque não se pode dominar o ser humano. Só o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que tem autoridade para nos guiar e nos guia a toda a verdade e nos guia pelo caminho certo e não pelo caminho errado. Não pela carne, mas pelo Espírito Santo de Deus. Não por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, diz a palavra. Suzana Barbosa, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Então nós louvamos ao Senhor por todo o cuidado que o Senhor tem conosco, por todo o cuidado que o Senhor tem com os Estados Unidos, por todo o cuidado que o Senhor tem com o Brasil, e apesar de ser tão chocalhado e roubado e manipulado, Deus tem preservado o Brasil, um país rico, maravilhoso, mas aqueles que têm roubado o Brasil, Deus vai tratar com eles. Deus vai tratar sim. Ninguém fica impune pelos seus atos, ninguém. Todos sofrerão a pena um dia aqui na terra, se não na eternidade. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, está escrito. É mais alguma coisa e também isso. Deus vai tratar com cada pessoa que tem oprimido povos, que tem oprimido mulheres, que tem oprimido crianças no mundo inteiro. Deus vai tratar com cada um. O dia do juízo do Senhor se aproxima, está mais perto do que muita gente pensa. E é bom estar com Cristo. Nós que estamos em Cristo e com Cristo nós glorificamos o seu nome e oramos pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel, oramos pelo Brasil, oramos pelos Estados Unidos, oramos pelas nações. Toda madrugada tenho dobrado meus joelhos e pedido a Deus, liberta as nações dos ditadores, dos homens malignos que as governam. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Vamos orar nesta hora, vamos orar pela sua casa, pela sua família, vamos orar pela paz em Jerusalém. Amém? Põe a mão no seu coração e ore comigo. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos orar por cada pessoa que está conosco agora, por cada pessoa que vai, de alguma maneira, assistir, ó Deus, esta live e vai estar orando conosco, que o Senhor abençoe esta família, que o Senhor abençoe esta casa. Ó Deus, que o Senhor cada dia estenda o seu braço forte e poderoso para abençoar o teu servo, a tua serva, livrando-a de todo mal, repreendendo toda enfermidade seja repreendida nesta vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor.
enchendo de paz o coração da tua serva, do teu servo, dando vitória, provendo e suprindo as suas necessidades, para que o nome do Senhor seja glorificado. Oramos agora por Jerusalém, por Israel. Abençoa o teu povo, haja paz em Jerusalém, Pai. Em nome de Jesus, toma as forças armadas desse país, toma as forças armadas dos Estados Unidos, como também do Brasil, Pai. Desperta as forças armadas no Brasil para proteger o cidadão brasileiro, em Israel para proteger, levanta as forças armadas para proteger os cidadãos israelitas, judeus, em nome de Jesus. Aqui nos Estados Unidos, usa as forças armadas para protegerem os americanos, os residentes, imigrantes desse país. Tu és o Senhor, Deus da glória, em nome de Jesus. Abençoa Jerusalém, abençoa as nações, abençoa o Brasil, abençoa Israel, abençoa as nossas vidas e as nossas casas, os nossos familiares, em um nome de Jesus, e os nossos amigos também, Pai, em nome de Jesus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor te abençoe, o Senhor te dê um bom domingo e que o Senhor te dê uma boa semana. E não tema o que está para acontecer no mundo. Aconteça o que acontecer, estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, estamos seguros e certos de que Cristo em nós é a esperança da glória. Que o Senhor te abençoe. Beijo no coração. O Senhor seja contigo, com a tua casa, com a tua família. Deus o abençoe com o suprimento das suas necessidades e com prosperar e com saúde, para a glória do nome de Jesus. Amém.